portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, amigos telespectadores da TV Mundo Maior. Mais uma sexta-feira, 16 horas, mais um programa novamente na TV. Um programa que se dedica à compreensão dos transtornos mentais à luz da doutrina espírita. E eu gosto sempre de lembrar que os nossos programas não têm a proposta de ficar buscando explicações e muito menos justificativas na doutrina espírita e em qualquer outro tipo de orientação acadêmica ou filosófica para aqueles nossos comportamentos insanos que mais cedo ou mais tarde vai se tornar uma doença física e ou mental. A nossa ideia é trazer instrumentos, instruções e instrutores que nos auxiliem na busca de um viver melhor. E para isso, já nós estamos aqui, esse é o 35, né? O programa 35º, em que nós estamos falando de um manual da vida e do viver. E esse manual tem a ideia de não prevenir doenças, mas promover a saúde mental. E qual é esse manual? É o Evangelho, tá? Pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vai do simples para o complexo, respeitando a pedagogia e não a cronologia dos fatos da vida de Jesus. E aí a gente entende que aprendendo o mais simples, aprendeu o mais complexo. Os 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo é um manual da vida e do viver. E nós já estamos no capítulo 27º, que é a parte do Evangelho que eu falo que são os instrutores. Quando você lê esses capítulos finais, que são os instrutores, a sensação que você tem é que o principal instrutor é você. É você que vai fazer as coisas que é importante para você. Claro que você pode se direcionar através do nosso grande mestre Jesus, ou até mesmo inspirado pelos seus mentores. E nesse capítulo 27º, ele fala sobre pedir e obtereis. Ou seja, se você é o seu próprio orientador, seu próprio instrutor, aonde que você vai colher as informações daquilo que você precisa para fazer, para pensar, para agir, para falar, até mesmo no sentido de perceber o que é que você sente, né? Porque o que você sente é sobre o que você vai pensar, e sobre o que você pensa é o que você vai falar, e sobre o que você fala é o que você vai fazer. Então a gente muitas vezes precisa desta sintonia com algo maior para alinhar os nossos sentimentos com o sentimento maior que é o do amor, o tal do amor cósmico universal. Como é que você faz isso? É através da prece, da oração. Toda vez que você está orando, existe uma alteração fisiológica do teu cérebro, que se você fizer isso de maneira repetitiva, e algumas pessoas se apegam só a isso da prece, que tem um efeito meio de mantra, é alterar o estado cerebral que facilite cada vez mais entrar num estado alterado de consciência e aí obter fenomenologia paranormal, ou, entre essas fenomenologias, a própria comunicação entre os desencarnados com o encarnado, que é então o que a gente chama que é uma mediunidade. Que a mediunidade só existe quando você está sendo intermediário de uma mensagem que vem de alguém que está desencarnado para alguém encarnado. Porém, existe a possibilidade de você captar informações de pessoas que estão encarnadas num outro lado do mundo e você achar que é espírito desencarnado. E mais interessante ainda, você tem a capacidade de captar coisas de uma vivência sua em outras vidas, que, portanto, era outra personalidade, e você achando que é outro espírito, que é o que o pessoal chama de animismo, ok? Então, quem acha que animismo é fingimento, não é. Muitas vezes a pessoa está colocando para fora um conhecimento que é dela, porém adquirido em outra encarnação, e às vezes dá até a impressão que é outro espírito, mas é outro espírito com outra personalidade. Isso é o animismo, tá? Quando é fingimento, a palavra que explica fingimento é fingimento mesmo. Né? O cara está fingindo, Você percebe que está fingindo, ou está mascarando, está tendo um histrionismo lá querendo aparecer. Mas o animismo pode ser muito útil. Assim como também a comunicação entre vivos e a comunicação entre desencarnados e
com os encarnados. Isso é mediunidade. Porém, a prece, ela proporciona isso de uma maneira mais suave, mais tranquila, no melhor tipo de mediunidade que você pode desfrutar, todos nós podemos desfrutar, que é a intuição. Tá? O modelo intuitivo de mediunidade é o mais seguro que tem. Por quê? Porque ele preserva o seu direito de escolha de fazer ou não o que o espírito ou alguém do outro lado do mundo ou o teu espírito anímico está te sugerindo fazer. Quando você tem mediunidade inconsciente e, portanto, mecânica, você vai acordar como se fosse de uma crise convulsiva e vai ver o que fez. Vai ver, eita, o que é isso que eu fiz aqui? Você vai ter, o que eu falei? Falei besteira, tirei a roupa, pisei em cima. Você não vai saber. Na mediunidade intuitiva, não, você decide. Né? E aí eu sempre falo para os médiuns, na dúvida, se aquilo foi bom ou não, se procede ou não, na dúvida, não diga nada e não faça nada. Espera. Espera porque quando vier de Deus e você perceber que é para falar, a certeza é tão grande que aí você vai falar com serenidade, com calma, pensando numa estratégia de não ferir suscetibilidades, de alcançar o objetivo do esclarecimento sem impingir, né, nenhum tipo de pensamento ou de regra na cabeça do outro. Lembrando que, quando você se intitula médium, você é um gerador de opiniões. E se você mandar o cara lamber sabão porque isso faz bem para o espírito, ele vai lamber sabão, ok? Vai perguntar até a marca. Ou ele vai ver, se eu tomar banho com que sabonete? Aí ele vai usar o seu sabão para lamber. Então, na dúvida, não diga nada e não faça nada. Ora e espera, porque o que é de Deus não tem pressa, ok? E aí, vamos falar aqui um pouquinho da prece. Aí, se nós vamos ver aí no diapositivo, está falando da qualidade da prece. O que é qualidade? Primeiro é o seguinte, como que a gente pode dizer que a nossa prece tem qualidade? Primeiro, se você está orar em secreto, que é o que Jesus diz aqui do lado, entrai para o vosso quarto. O que significa? Não é para ficar orando nas praças públicas. Eu acho que Jesus falou isso também, porque naquela época, e acho que até hoje, na prática judaica, as pessoas oram em altos brados, nas praças públicas, né, para que todo mundo veja que ele está orando. Não sei se é por causa disso, mas na época de Jesus havia muito disso. Os outros verem que eu estou orando. Não. A qualidade da prece, ela é em segredo, né? Você não precisa estar ninguém vendo que você está orando. A oração é aumentar o contato consciente com Deus entre você e Deus. Não é entre você e a plateia, é entre você e Deus. Então, quanto mais num lugar tranquilo, melhor. Sem ninguém te olhando, melhor. Depois, dizer palavras sinceras e de preferências poucas palavras, né? Porque muito palavrório não adianta, né? Já pensou se começar uma oração assim? Ó Senhor, venho por via desta solicitar a vossa atenção para o problema que se segue. Ponto. Primeiro, gostaria muito que fizesse isso e isso. Aí no final você fala assim, no que vem acima peço deferimento, aguardo a sua atenção em um breve momento. Não precisa fazer isso. Não há formalidades, né? Jesus lê o seu coração. Como você fala para ele, não importa muito. Tá? Você pode falar um monte de coisas rebuscadas e não querer dizer nada, tá querendo enrolar. Ou então você fala uma palavrinha só e já quis dizer tudo, ou só deu um olhar, já disse tudo, ele já percebeu, porque ele vai ouvir o seu coração. Então, orar em segredo ou secreto, né? Dizer palavras sinceras e de preferências poucas, e se dirigir a Deus com pureza no coração, né? Que aí ele fala muito de não chegar com ressentimentos para orar. Né? Você já pensou, você vai para a igreja bufando? Né? Porque aquele cara me deu uma fechada. Ei, Pai nosso que está aí no céu. Então, aquele cara, quando a gente não está na rua, não, santificado seja o vosso nome. Não adianta você ficar orando e praguejando ao mesmo tempo. É isso que ele quer dizer. Ou você está lá, de joelho na frente de Deus, ou então não está. Espera passar, vai tomar uma água, né? Vai fazer alguma coisa, depois você vai orar, ok? Você pode até se concentrar antes de orar para poder tirar, tipo fazer uma meditação para tirar os pensamentos invasivos da sua mente antes de orar. E o último sugestão que ele dá é a humildade, né? Ou seja, reconhecimento e exame dos seus próprios defeitos. Eu não gosto muito dessa palavra defeito, tá? Mas como eu me inspiro nos slides que eu colho na internet, que estão à disposição para dar aulas nos centros espíritas, eu só estou colocando o meu jeito de falar, né? Eu não gosto muito de defeito, eu acho que é examinar suas falhas.
O que está falhando não é defeito, é porque eu não sei fazer direito. Então, reconhecimento e exame, humildemente reconheça as suas falhas, né? Ou seja, você vai perante a criatura perante o Criador, em secreto, com palavras sinceras e poucas, sem nenhum tipo de, como é que chama isso? De emoção forte no peito, humildemente pedir a ajuda para poder abordar alguma falha sua, ok? Aí do lado aí você vê as máximas de Jesus, né? Então, olha lá, entrai para o vosso quarto, não cuideis de pedir muito, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa antes de orar para Deus, e aquele que se eleva será rebaixado. Você não vai chegando para Deus, estou falando aqui é o comendador fulano de tal, e eu vim aqui recomendado pelo bispo João da Silva, e eu vim pedir um negocinho aí, dá para você me livrar desse tranco aí? Não dá, não é assim que você ora, tá? E qual é a eficácia? Se isso é a qualidade da prece, como é que ela funciona? Ela é eficaz? Sim. Desde que o que você esteja pedindo sejam coisas pertinentes a você, né? Por exemplo, olha lá, Deus concede coragem, paciência, resignação e boas ideias, ou seja, Ele assiste aos que ajudam a si mesmos. Então eu não vou pedir para Ele, me dá o número da loteria, né? Me dá o telefone daquela menina bonita. Não, Ele não vai fazer isso. Mas se você falar assim, olha, eu estou querendo desposar, linda moça, que eu não sei onde mora, mas eu vejo ela no ponto do ônibus, eu queria ter coragem, paciência, resignação para chegar até ela, ou então por um trabalho, para um estudo. Porque Deus não concede milagres sem esforço. Deus não assiste aos que não fazem uso das faculdades que possuem. Então, você pode até pedir para Deus assim, olha, qual é então a faculdade que eu tenho? Qual é o talento que eu tenho? Me esclareça. Por favor, me faça perceber no meu dia a dia. E assim que eu perceber, eu lhe peço então coragem, paciência, resignação, perseverança, para que eu desenvolva aquela minha habilidade, que é o dom que o Senhor me deu para servi-lo, né? Vou servir a Deus com o que eu tenho, vivendo com o que eu posso. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente volta já para continuar falando desse 27º capítulo. Até já.